Galadriel é até o momento um dos únicos personagens conhecidos na mitologia de Senhor dos Anéis que foi confirmado na série da Amazon. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse personagem que é um dos mais poderosos da Terra-média. Conheça desde a sua origem até o encerramento da sua história em Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. Galadriel, a Senhora da Floresta Dourada de Lothlórien, a mais poderosa entre os Elfos da Terra-média na Terceira Era. Líder dos Noldor que partiram das Terras Imortais em desafio aos Valar, e a última entre eles a permanecer na Terra-média. Nascida nas Terras Imortais por volta do ano de 1362 da Era das Árvores, antes da Primeira Era começar. Ela possuía 4 irmãos mais velhos. Como era costumeiro entre os Elfos das Terras Imortais, em seu nascimento recebiam um nome de seu pai, e outro de sua mãe. O nome dado por seu pai era Artanis, significando mulher nobre, e o nome dado por sua mãe era Neve, significando donzela homem. O nome materno era geralmente escolhido com um discernimento do tipo de pessoa que a criança se tornaria. Já o nome Galadriel não sabemos a real origem. Ela cresceu até 1,93 m de altura, extraordinariamente alta para uma elfa. Ela era forte e atlética. É dito que ela tornou-se a maior dos Noldor, exceto talvez por seu tio Fëanor, o criador das Silmarils. Galadriel era muito sábia, possuía muito entendimento sobre a mente de outras pessoas, e ela era bastante compreensiva e piedosa, mas também era orgulhosa e determinada. Incrivelmente bela. Seu cabelo era de um magnífico dourado com toques de prata, e parecia brilhar com a luz das 2 árvores de Valinor. É dito que seu tio Fëanor pediu uma mecha de cabelo, mas ela recusou. Durante a Primeira Era, o sinistro inimigo Morgoth matou o seu avô, Finwë, e roubou as Silmarils. Com isso Fëanor, seu tio, fez um juramento de recuperá-las a qualquer custo. Ele perseguiu Morgoth até a Terra-média em desafio à vontade dos Valar, e muitos dos Noldor o seguiram. Galadriel não proferiu o juramento de seu tio, mas ela muito desejava ver as terras distantes e governar um domínio próprio, e então ela se uniu à fuga dos Noldor para a Terra-média. Foi dito aos Noldor e seus seguidores que se eles continuassem em sua jornada, eles seriam exilados das Terras Imortais, e foi profetizado que a maldição e o pesar cairia sobre eles, que aqueles que restassem iriam se cansar da Terra-média. O pai de Galadriel, Finarfin, voltou e pediu o perdão dos Valar, e tornou-se rei dos Noldor nas Terras Imortais, mas sua filha Galadriel e seus irmãos continuaram na jornada, e assim eles se incluíram na maldição. Ela era muito orgulhosa para voltar atrás e pedir o perdão dos Valar, era movida pelo desejo de chegar à Terra-média e estabelecer seu próprio reino. Então Galadriel e seus irmãos lideraram seu povo através do gelo que formava uma perigosa rota através do mar no longínquo norte. A jornada foi árdua e muitos elfos pereceram, mas aqueles que sobreviveram tornaram-se mais fortes e audazes pela provação. Eles chegaram a Beleriand, na parte noroeste da Terra-média, no início do primeiro ano da Primeira Era. Galadriel estabeleceu-se em Doriath, onde apaixonou-se por Celeborn, um príncipe da região. Casaram-se e viveram em Doriath durante grande parte da Primeira Era. A guerra para recuperar as Silmarils continuou por toda a Primeira Era. Todos os 4 irmãos de Galadriel foram mortos. No final da Primeira Era, os Valar perdoaram os Noldor. Muitos deles retornaram para as Terras Imortais, mas Galadriel permaneceu na Terra-média com seu marido Celeborn. No início da Segunda Era, vários elfos seguiram Galadriel e Celeborn pela Terra-média. A filha de Galadriel, Celebrian, nasceu por volta dessa época. Galadriel logo tornou-se consciente de que um mal estava agindo no leste da Terra-média, apesar de ela não saber que era o tenente de Morgoth, Sauron. Ela sentia que era seu dever frustrar o poder maligno de qualquer maneira que pudesse. Então, por volta do ano 700 da Segunda Era, Galadriel e Celeborn começaram a se mover para o leste com muitos de seus seguidores. Eles se estabeleceram na região de Eregion, que se situava aos pés das Montanhas Sombrias, próximo ao grande domínio do Anão de Khazad-dûm. Enquanto viveu em Eregion, Galadriel familiarizou-se com a floresta de Lothlórien que se localizava do outro lado das Montanhas Sombrias. Lothlórien era habitada por elfos da floresta, que haviam se desviado da grande jornada para as Terras Imortais há muito tempo atrás. Por volta do ano 1200, Sauron veio a Eregion disfarçado. Ele declarou ser um emissário dos Valar e nomeou-se Anatar, Senhor dos Presentes. Os elfos foram enganados por Sauron e ele lhes ensinou novas artes em segredo, aparentemente sem o conhecimento de Galadriel. É dito que ela não confiou nele,
e ainda não é claro o motivo pelo qual permitiu que ele permanecesse em Eregion. Os ferreiros élficos começaram a forjar os Anéis de Poder por volta de 1500. Mas Sauron criou um anel para governar os demais, e os elfos perceberam que eles haviam sido enganados. Em 1693 é dito que o líder de Eregion consultou-se com Galadriel sobre o que fazer com os 3 anéis élficos, que haviam sido feitos sem a ajuda de Sauron. Eles eram incapazes de se obrigar a destruir os anéis, então ela advertiu que os 3 anéis deveriam ser escondidos e nunca serem usados enquanto Sauron possuísse um anel. Com isso Galadriel recebeu Nenya, o Anel da Água. Sauron iniciou uma guerra contra os elfos. Celeborn liderou um exército em um ataque contra as forças invasoras. Elrond veio ao auxílio de Celeborn, mas o contingente deles era muito pouco e eles foram rechaçados. Eregion foi destruída por Sauron em 1697 e o grande líder de Eregion foi morto. Galadriel e Celeborn foram viver em Valfenda por algum tempo. Elrond, o senhor de Valfenda, apaixonou-se pela filha deles. Elrond casou-se com Celebre no ano 109 da Terceira Era. Eles tiveram 3 filhos. Seus filhos gêmeos, Elada e Elrohir, nasceram em 130, e sua filha Arwen nasceu em 241. Na Terceira Era, Galadriel tornou-se consciente de que o mal estava novamente crescendo na Terra-média. Por volta de 1100 descobriu-se que um poder maligno conhecido como Necromante havia construído uma fortaleza em Dol Guldur. Em 1980, a ameaça a Lothlórien aumentou, quando Balrog despertou em Khazad-dûm. Os anões fugiram e aquele tornou-se um lugar maligno chamado Moria. Galadriel possuía um jardim, em um vale próximo ao seu lar, lá mantinha seu espelho. O espelho de Galadriel era uma pia prateada em um pedestal. Ela podia comandar o espelho para mostrar certas imagens, e o espelho também poderia mostrar imagens por conta própria, do passado, do presente e de possíveis futuros. Por volta de 2060, Galadriel e os demais sábios suspeitaram que o poder maligno em Dol Guldur era Sauron. Sauron fora derrotado na Guerra da Última Aliança e um anel havia sido tomado, porém não foi destruído, e portanto seu espírito ainda existia. Gandalf o Cinzento, em 2063 foi a Dol Guldur para investigar, mas Sauron fugiu, e por algum tempo houve uma paz vigilante. Sauron retornou a Dol Guldur em 2460, então Galadriel convocou os líderes dos elfos e dos magos para formar o Conselho Branco. Ela queria que Gandalf fosse o líder, mas ao invés disso o escolhido foi Saruman, o Branco. Em 2851, Gandalf disse ao Conselho Branco que ele havia confirmado que o poder em Dol Guldur era Sauron, e ele incitou um ataque a Dol Guldur. Saruman rejeitou, dizendo que ele acreditava que um anel havia sido levado até o mar, e que sem ele Sauron não poderia recuperar a força. Na verdade, Saruman desejava o anel para si. Finalmente, em 2941, o Conselho Branco lançou um ataque a Dol Guldur, mas Sauron estava preparado e escapou. Sauron retornou a Mordor, e enviou alguns Nazgûl, liderados por Khamûl, para ocupar Dol Guldur. O Conselho Branco reuniu-se pela última vez em 2953. Galadriel continuou a manter vigilância constante contra Sauron. Ela podia perceber seus propósitos, especialmente a respeito dos elfos, mas sua mente estava fechada para ele. Em dezembro de 3018, os netos de Galadriel, Elada e Elrohir, vieram a Lothlórien. Eles reportaram que um anel havia sido levado a Valfenda por um hobbit chamado Frodo Bolseiro, que havia se voluntariado a levar o anel até a Montanha da Perdição e destruí-lo. Frodo veio a Lothlórien em janeiro de 3019. Ele estava acompanhado por uma sociedade liderada por Aragorn, que era um amigo de Galadriel. Ela sabia que Gandalf havia partido com a sociedade, mas ela não podia senti-lo. Nisso foi dito que Gandalf havia caído em um abismo com o Balrog de Moria. Galadriel então testou a determinação de cada membro da sociedade. Ela olhou profundamente em seus olhos, e eles sentiam como se a eles estivesse sendo oferecida uma escolha entre continuar na missão ou desistir e receber algo que desejasse muito. Galadriel reteve o olhar do portador do anel por um bom tempo, e ela viu coragem e sabedoria em Frodo. Então deu a Frodo a chance de se ver em seu espelho. Como portadora de um anel do poder, Galadriel possuía uma compreensão especial das dificuldades de Frodo. Ela disse a Frodo que se um anel fosse destruído, os 3 anéis provavelmente perderiam seu poder e tudo o que havia sido feito com eles iria esvair-se. Então Frodo ofereceu um anel. Ela há muito tempo refletia sobre o que poderia realizar caso viesse a possuir o anel. Mas havia se tornado mais sábia durante sua residência na Terra-média, e conseguiu rejeitar a tentação do anel,
pois compreendeu que ela poderia iniciar com boas intenções, mas acabaria por se tornar uma tirana. Passei pelo teste, disse ela. Vou diminuir e me dirigir para o oeste, continuando a ser Galadriel. Ela sabia que o tempo dos elfos na Terra-média havia chegado ao fim, e que a Era dos Homens estava começando. Então abandonou seu orgulho e os sonhos de poder e domínio que a trouxeram à Terra-média e aceitou seu destino. Após um anel ser destruído e o domínio de Sauron cair, Galadriel juntou-se a Elrond e eles encontraram Frodo no condado. Como esperado, Frodo ganhou a permissão de navegar com eles para o oeste. Eles viajaram para os Portos Cinzentos onde Gandalf aguardava, e em 29 de setembro de 3021, os portadores dos anéis embarcaram em um navio que os levaria através do mar até as Terras Imortais. Lá Galadriel encontrou-se novamente com sua mãe e seu pai, e com sua filha Celebria, e após algum tempo com seu marido Celeborn. E assim viveu nas Terras Imortais mais uma vez. Gostou da história? Em breve trarei mais personagens da Terra-média. Deixe nos comentários qual você gostaria de ver por aqui. Aproveite e se inscreva no canal e deixe seu like.